Alguma vez sentiu que algo não se encaixava na sua realidade? Que alguém que conheceu parecia estar fora do seu tempo? Hoje vou revelar 8 histórias de pessoas reais que apareceram, desapareceram ou viajaram no tempo de formas que desafiam qualquer explicação lógica. Um comboio cheio de passageiros entra num túnel em Itália e nunca mais sai. Mas esses mesmos passageiros aparecem no México, 66 anos antes de terem partido. Um homem é encontrado morto na Times Square vestido como se tivesse acabado de sair do século XIX. Com moedas antigas nos bolsos. E um rosto que não envelheceu em mais de 100 anos. Um brilhante físico desaparece num navio. E reaparece 17 anos depois sem ter envelhecido um único dia. Estas não são lendas vagas. São casos documentados. Com provas físicas. Com várias testemunhas. Com investigações oficiais. E o mais assustador, muitos desses casos nunca receberam explicações satisfatórias. Foram arquivados. Esquecidos. Enterrados em documentos empoeirados. Até agora. Prepare-se para ouvir histórias que o farão questionar se o tempo realmente flui em apenas uma direção. Ou se existem fissuras. Portais. Momentos em que o passado, o presente e o futuro se misturam de maneiras impossíveis. Vamos começar com a história mais perturbadora de todas. História número M, o comboio Zanetti desaparecido. 14 de julho de 1911. Roma, Itália. É um dia lindo. Céu limpo. Verão italiano em toda a sua glória. Na estação ferroviária, 106 passageiros embarcam no luxuoso comboio Zanetti. Uma viagem curta. Rotina. De Roma para o norte. Famílias. Empresários. Viajantes comuns. Todos à espera de chegar ao seu destino em poucas horas. O comboio parte a horas. Viaja pelo interior italiano. Tudo está normal. Perfeitamente normal. Até chegar ao túnel Lombardi. Um túnel de 500 metros. Meio quilómetro. Uma viagem que deveria levar menos de 2 minutos para ser concluída. O comboio entra no túnel. A locomotiva desaparece na escuridão. Os vagões seguem. Um após o outro. E nunca sai do outro lado. Os guardas da estação seguinte esperam. Os minutos passam. Depois 1 hora. Depois 2 horas. Onde está o comboio? Já deveria ter chegado há muito tempo. Eles enviam equipas de busca para o túnel. Eles percorrem os 500 metros inteiros. Com lanternas. Procurando meticulosamente. Eles não encontram nada. Nenhum comboio. Nenhum vestígio. Nenhum acidente. Nenhum descarrilamento. É como se o comboio tivesse simplesmente evaporado dentro do túnel. 106 pessoas. Uma locomotiva inteira com vários vagões. Toneladas de aço e madeira. Desapareceram. Sem deixar vestígios. As autoridades italianas estão completamente perplexas. Não há explicação. Os túneis não têm saídas secretas. Não há como um comboio inteiro simplesmente desaparecer. Mas há uma testemunha. Um homem que pode oferecer uma pista assustadora. Segundos antes do comboio entrar no túnel, um dos passageiros sentiu algo estranho. Uma sensação de terror inexplicável. Um instinto primitivo gritando que algo estava errado. Sem pensar, sem razão lógica, ele saltou do comboio em movimento. Ele ficou ferido na queda. Mas sobreviveu. E de fora do comboio, ele observou algo que o aterrorizou até ao âmago do seu ser. Ele descreveu uma névoa densa e branca que rapidamente encheu o vagão. Uma névoa que não parecia natural. Muito espessa. Muito brilhante. E dentro dessa névoa, ele ouviu gritos. Gritos de terror dos outros passageiros. Então, silêncio. Silêncio absoluto. O comboio desapareceu no túnel. E nunca mais foi visto. O caso foi investigado minuciosamente. Sem resultados. Por fim, foi arquivado como um desaparecimento inexplicável. E isso teria sido o fim da história. Uma tragédia misteriosa. Um acidente impossível de entender. Exceto por algo que foi descoberto muito, muito mais tarde. Na década de 1990, historiadores que pesquisavam arquivos mexicanos do século XIX descobriram algo extraordinário. Documentos da cidade do México. Do ano de 1845. Os documentos descreviam um incidente extraordinário. O aparecimento repentino de aproximadamente 100 pessoas nas ruas da cidade. Italianos. Todos eles. Completamente desorientadas. Confusas. Falando italiano e perguntando onde estavam. Vestidas com roupas que pareciam estranhamente antiquadas, mesmo para os padrões de 1845. E todas afirmando a mesma coisa, elas estavam num comboio. Um comboio que partiu de Roma em 14 de julho de 1911. Espere. 1911? Mas esses documentos são de 1845. 66 anos antes. Como é que estas pessoas podem afirmar que vieram de 1911 quando apareceram em 1845? As autoridades mexicanas de 1845, é claro, acharam que os italianos eram loucos. Delirantes. Talvez sofressem de alguma doença que os levava a inventar histórias fantásticas. Interrogaram-nos exaustivamente. Mas as suas histórias eram consistentes. Todos descreveram a mesma coisa. Estavam no comboio Zanetti. Saindo de Roma. Entraram num túnel. Viram uma névoa branca brilhante.
Sentiam uma sensação estranha, como se estivessem a ser esticados e comprimidos ao mesmo tempo. E quando a névoa se dissipou, já não estavam no comboio. Estavam nas ruas de uma cidade que não reconheciam. Sob um sol escaldante. Rodeados por pessoas que falavam espanhol e olhavam para eles com espanto. Mas aqui está a prova mais perturbadora. Um dos italianos tinha uma caixa de tabaco de prata. Uma peça linda. Gravada com decorações elaboradas. E na parte inferior, gravado com precisão, o ano de fabricação. 1907. Em 1845, ninguém jamais tinha visto um objeto com essa data. Era impossível. Eles estavam em 1845. Como poderia existir algo fabricado em 1907? As autoridades mexicanas não sabiam o que fazer com essas pessoas. Não havia voos de volta para a Itália. A viagem de barco levaria meses. E os italianos insistiam que não queriam voltar para a Itália. Queriam voltar para 1911. Para o seu próprio tempo. Registros mexicanos documentam que esses italianos viveram no México por algum tempo. Alguns integraram-se. Outros morreram pouco tempo depois, aparentemente incapazes de se adaptar ao choque de estar no lugar e no tempo errados. E, com o tempo, a história foi esquecida. Arquivada como uma curiosidade histórica. Um grupo de europeus confusos que chegaram ao México com histórias estranhas. Até que pesquisadores modernos ligaram os pontos. O comboio Zanetti desapareceu em 14 de julho de 1911. Com 106 passageiros. Aproximadamente 100 italianos apareceram misteriosamente na cidade do México em 14 de julho de 1845. Com 66 anos de diferença. As datas coincidem. Os números coincidem. As descrições coincidem. Então, o que aconteceu? Teoria número 1, é uma coincidência elaborada. Os documentos mexicanos são reais. O desaparecimento do comboio é real. Mas eles não estão relacionados. É apenas uma estranha coincidência histórica. Possível. Mas extremamente improvável. Teoria número 2, um portal temporal no túnel Lombardi. O túnel continha, ou passava por, uma anomalia temporal. Um buraco de minhoca. Um ponto onde 1911 e 1845 estavam diretamente ligados. Quando o comboio entrou, foi transportado não só espacialmente, da Itália para o México, mas também temporalmente, 66 anos para o passado. A névoa branca descrita pela testemunha era a manifestação visível do portal. O ponto onde a estrutura do espaço-tempo estava a rasgar-se. Teoria número 3. O túnel é uma armadilha temporal. Alguns investigadores sugerem algo ainda mais assustador. Que o túnel Lombardi é um ponto de loop temporal. Um lugar onde o tempo não flui normalmente. O comboio não viajou para o passado. Ficou preso no loop, revivendo o mesmo momento repetidamente. Para sempre. E o que apareceu no México em 1845 não eram pessoas reais. Eram ecos temporais. Duplicatas criadas pela ruptura no espaço-tempo. Mas a evidência física, a caixa de tabaco de 1907, sugere que eram pessoas reais. Não ecos. Não fantasmas. Pessoas de carne e osso literalmente transportadas 66 anos no tempo. O túnel Lombardi ainda existe hoje. Pode visitá-lo. Pode atravessá-lo. Mas os habitantes locais evitam-no. Especialmente no dia 14 de julho. Porque nessa data, alguns afirmam ouvir sons estranhos no túnel. O som de uma locomotiva a vapor. Apitos. Vozes a gritar em italiano. Como se o comboio Zanetti ainda estivesse lá. Preso. Repetindo a sua última viagem vezes sem conta. E talvez, todos os dias 14 de julho, o portal se abra novamente. Por breves instantes. E se estiver no lugar errado na hora errada? Poderá embarcar num comboio fantasma. E se encontrar noutro século. História número 2, Paul Amadeus Dienach, o viajante da consciência. Ano de 1921. Suíça. Paul Amadeus Dienach era professor. Um homem culto. Cultivado. Vivendo uma vida tranquila em Genebra. E então adoeceu. Gravemente. Encefalite letárgica. Uma doença neurológica devastadora. Provoca inflamação do cérebro. Sonolência extrema. E, em casos graves, coma. Paul entrou em coma. Um coma profundo. Os médicos não esperavam que ele acordasse. Os dias passaram. Depois as semanas. Depois os meses. O seu corpo jazia numa cama de hospital. Imóvel. Sem reação. Tecnicamente vivo, mas completamente inconsciente. Ou pelo menos era o que parecia do lado de fora. Porque, segundo Paul, algo extraordinário estava a acontecer dentro dele. A sua consciência deixou o seu corpo. Viajou. Não através do espaço, mas através do tempo. Para o futuro. Para um futuro muito, muito distante. Para o ano 3906. Quase 2000 anos no futuro. E lá, a sua consciência entrou no corpo de outra pessoa. Um homem chamado Andreas Norton. Um homem que vivia naquela sociedade futura. Durante um ano inteiro, tempo futuro, Paul experimentou a vida no ano 3906. Vendo o mundo através dos olhos de Andreas. Experimentando aquela civilização avançada. E então, tão repentinamente quanto tinha começado, tudo acabou. Paul acordou. De volta ao seu próprio corpo.
em 1922. No hospital na Suíça. Ele esteve em coma durante um ano. Mas, para ele, tinha vivido um ano no ano 3906. Os médicos ficaram surpreendidos por ele ter acordado. Pacientes que permanecem em coma durante tanto tempo raramente recuperam. Mas Paul estava diferente. Mudado. Não fisicamente. Mentalmente. Ele falava de coisas que não poderia saber. Tecnologia avançada. Física que ainda não tinha sido descoberta. Conceitos filosóficos profundos. Como se tivesse sido educado por uma civilização milhares de anos mais avançada. Paul sabia que ninguém acreditaria nele se simplesmente contasse a sua história. Então, fez algo mais inteligente. Escreveu tudo. Com detalhes meticulosos. Um diário completo da sua experiência no ano 3906. Descreveu a sociedade que viu. As suas estruturas políticas. A sua tecnologia. A sua filosofia. E algumas das coisas que descreveu são fascinantes. Sobre a vida e a morte, a humanidade no ano 3906 prolongou drasticamente a vida humana. As pessoas vivem rotineiramente mais de 200 anos. Graças aos avanços médicos que podem reverter o envelhecimento celular. Sobre a espiritualidade, a sociedade experimentou o que Paul chamou de despertar espiritual global. Por volta do ano 2400, a humanidade passou por uma transformação. Deixaram o materialismo para trás. Abraçaram valores mais elevados. Compaixão. Consciência coletiva. Sobre tecnologia, ele descreveu máquinas que podiam manipular a matéria em nível atômico. Fontes de energia que não produziam poluição. Transportes que não usavam combustíveis fósseis. Sobre estrutura social, não existem nações como as conhecemos. Não há guerras. A humanidade funciona como uma civilização planetária unificada. Parece utópico. Idealista. O tipo de futuro com que alguém poderia fantasiar. Exceto por alguns detalhes muito específicos. Paul descreveu princípios da física quântica que só seriam descobertos décadas após a sua morte. Falou de conceitos que não existiam na ciência da década de 1920. Também fez previsões sobre eventos que aconteceriam entre a sua época e o ano 3906. Ele previu uma grande guerra mundial que devastaria a Europa. Isso foi escrito em 1922, antes da Segunda Guerra Mundial. Ele previu a ascensão e queda de regimes totalitários. Ele previu avanços tecnológicos específicos na computação e na medicina. Muitas dessas previsões acabaram por se revelar precisas. Como é que Paulo poderia saber essas coisas? Teoria número 1, foi um sonho extraordinariamente vívido. Durante o seu coma, o seu cérebro criou uma fantasia elaborada. Uma história do futuro baseada no seu subconsciente. E as previsões, que se revelaram verdadeiras, foram apenas sorte. Ou extrapolações inteligentes baseadas nas tendências da sua época. Possível. Mas isso não explica o conhecimento de física avançada que não existia na década de 1920. Teoria número 2, a sua consciência realmente viajou para o futuro. Durante o coma, quando o seu corpo estava num estado entre a vida e a morte, a sua consciência desconectou-se do tempo linear. Ele foi capaz de saltar para a frente. Experimentar diretamente o futuro. E depois regressar com memórias do que tinha visto. Isto parece impossível. Mas a física quântica sugere que o tempo não é tão simples como pensamos. O passado, o presente e o futuro podem existir simultaneamente. E talvez, em estados alterados de consciência, como o coma, a mente possa aceder a esses outros tempos. Teoria número 3, ele recebeu informações de outra fonte. Alguns sugerem que Paul não viajou para o futuro. Em vez disso, entidades do futuro comunicaram-se com ele enquanto ele estava em coma. Elas usaram o seu estado vulnerável para descarregar informações. Para lhe mostrar visões do futuro. Como uma forma de enviar uma mensagem ao passado. Por quê? Talvez como um aviso. Ou como inspiração. Para guiar a humanidade na direção certa. Paul morreu em 1924. Apenas 2 anos depois de acordar. A sua encefalite acabou por matá-lo. Mas antes de morrer, ele confiou o seu diário a um estudante grego chamado George Papachatsis. Ele disse a George, esta é a coisa mais importante que eu jamais escreverei. Guarde-a em segurança. Um dia, quando o mundo estiver pronto, publique-a. George cumpriu a sua promessa. O diário foi publicado na Grécia em 1972 com o título Crônicas do Futuro. E causou sensação. Alguns descartaram-no como ficção. Outros viram-no como genuíno. Como um vislumbre real do futuro da humanidade. Hoje, o diário de Paul está disponível para quem quiser lê-lo. Pode julgar por si mesmo se é uma fantasia elaborada ou uma experiência genuína. Mas há algo inquietante nas suas descrições. Uma consistência. Um nível de detalhe que vai além da mera imaginação. É como se ele realmente tivesse estado lá. No ano 3906. Experimentando um futuro que ainda não chegou. Mas se Paul estiver certo, ele acabará por chegar. Um futuro em que a humanidade finalmente superou os seus conflitos. Onde aprendemos a viver em harmonia. Onde a vida dura séculos. E onde a espiritualidade e a tecnologia finalmente se unem. Será esse realmente o nosso futuro? Ou foi apenas o belo sonho de um homem moribundo? Só o tempo dirá.
História número 3. David Lang, o homem que desapareceu no ar. 23 de setembro de 1880. Tennessee, Estados Unidos. Um dia ensolarado. Tranquilo. Nada fora do comum. David Lang é um agricultor. Tem uma vida simples. Uma esposa. 2 filhos. Uma quinta modesta. São cerca de 17 horas. David sai de casa. Atravessa o seu campo. Um campo aberto. Completamente plano. Sem árvores. Sem estruturas. A sua esposa Emma observa-o da varanda. Os seus 2 filhos pequenos brincam nas proximidades. E enquanto caminham, o seu amigo, o juiz August Peck, chega na sua carruagem. Acompanhado pelo seu cunhado. 5 pessoas. 5 testemunhas. Todas com uma visão clara de David enquanto ele atravessa o campo. E então, no meio do campo, sem aviso, sem explicação, David Lang desaparece. Ele não cai no chão. Ele não foge para algum lugar. Ele simplesmente desaparece. Como se alguém tivesse pressionado um botão de apagar e ele deixasse de existir. No momento ele está lá, caminhando normalmente. No momento seguinte, o espaço onde ele estava está vazio. Emma grita. As crianças gritam. O juiz Peck e o seu cunhado saltam da carruagem. Todos correm para o local onde David desapareceu. Procuram freneticamente. Chamam pelo seu nome. Não há resposta. Não há vestígios. O campo é completamente plano. Não há buracos no chão. Não há poços escondidos. Não há cavernas subterrâneas. David simplesmente deixou de existir no meio de um passo. A família e as testemunhas marcam o local exato do desaparecimento. Eles procuram por horas. Depois, por dias. Os vizinhos se juntam a eles. Grupos de busca são organizados. Dezenas de pessoas vasculham a propriedade. Escavam a área onde ele desapareceu. Procurando por túneis subterrâneos. Cavernas. Qualquer coisa que pudesse explicar como um homem simplesmente desaparece. Não encontram nada. A terra é sólida. Não há espaços vazios. Não há explicação. E então notam algo estranho. No local exato onde David desapareceu, a relva começa a morrer. Forma-se um círculo perfeito. Com aproximadamente 3 metros de diâmetro. Dentro desse círculo, a relva murcha. Fica amarela. Depois castanha. E nada mais voltará a crescer ali. Durante anos. Uma marca permanente no campo. Mas a parte mais assustadora vem depois. Meses após o desaparecimento, a filha de 8 anos de David está a brincar perto do círculo morto. E ela ouve algo. Uma voz. Fracas. Distante. Como se viesse de muito, muito longe. É a voz do pai dela. Ajuda-me. Não consigo encontrar o caminho de volta. Está escuro aqui. Por favor, ajuda-me. Aterrorizada, ela corre para encontrar a mãe. Emma vem a correr. E também ouve a voz. A voz de David. Gritando de algum lugar impossível. Ela chama os vizinhos. Outros vêm e ouvem a mesma coisa. A voz de David Lang, desesperada, a pedir ajuda. Mas não conseguem localizá-la. Não vem de cima nem de baixo. Está apenas lá. No ar, ao redor do círculo morto. Durante semanas, a voz é ouvida intermitentemente. Cada vez mais fraca. Cada vez mais distante. Até que, finalmente, ela para. Silêncio permanente. David Lang nunca foi encontrado. Vivo ou morto. O seu desaparecimento permanece sem solução até hoje. Então, o que lhe aconteceu? Teoria número 1. Ele foi assassinado e o corpo escondido. Alguém matou David. De alguma forma, distraíram as 5 testemunhas simultaneamente. Removeram o corpo. E criaram um círculo morto para confundir os investigadores. Mas isso é quase impossível. 5 pessoas estavam a olhar diretamente para ele. Não houve distração. Não houve oportunidade. Teoria número 2. Ele caiu num buraco instantâneo. O chão ruiu debaixo dele. Ele caiu numa caverna subterrânea. O buraco fechou-se imediatamente, deixando apenas um círculo morto na superfície. Mas as escavações não encontraram cavernas. E os buracos não se fecham instantaneamente por si próprios. Teoria número 3. Portal dimensional. A mais fascinante e aterradora. David atravessou um portal. Uma fenda temporal ou dimensional que se abriu brevemente naquele local exato. Ele atravessou para outra realidade. Outra dimensão. Um lugar onde as leis da física são diferentes. O círculo morto é a marca deixada pelo portal. O ponto de contacto entre 2 dimensões danificou permanentemente a Terra. E as vozes que a sua família ouviu eram David a tentar comunicar do outro lado. Preso naquela outra dimensão. Gritando através da fenda. Esperando que alguém o ouvisse e o trouxesse de volta. Mas a fenda era apenas unidirecional. Ou muito instável. E, eventualmente, fechou-se completamente. Deixando David preso. Para sempre. Num lugar onde ninguém pode alcançá-lo. A história de David Lang inspirou dezenas de investigações ao longo dos anos. Cada uma tentando resolver o mistério. Nenhuma foi bem sucedida. Porque, às vezes, a realidade é mais estranha do que qualquer explicação que possamos imaginar. E, às vezes, as pessoas simplesmente desaparecem. Sem motivo. Sem deixar vestígios. Sem esperança de serem encontradas. Deixando apenas perguntas.
e um círculo morto num campo no Tennessee. História número 4, Rudolph Fentz, o homem fora do tempo. Junho de 1950. Times Square, Nova York. O coração de Manhattan. Um dos cruzamentos mais movimentados do mundo. Milhares de pessoas a caminhar. Táxis a buzinar. A vida urbana em todo o seu caos. E no meio de toda essa atividade, um homem aparece. Ele não caminha em direção ao cruzamento. Ele não sai de um prédio. Ele simplesmente aparece. No meio da rua. Ele está vestido de forma estranha. Muito estranha. Ele está usando roupas do século XIX. Um terno formal antiquado. Cartola. Longas costeletas vitorianas. E ele parece completamente aterrorizado. Olha à sua volta com os olhos arregalados. Carros a passar em alta velocidade. Luzes de neon. Edifícios altos. É como se nunca tivesse visto nada disso antes. Corre freneticamente. Tentando atravessar a rua. Tentando escapar dos veículos que não compreende. E então, um táxi atropela-o. O impacto mata-o instantaneamente. A polícia chega. É uma cena de acidente de trânsito rotineira. Exceto por um detalhe. O homem não tem identificação moderna. Nenhuma carta de condução. Nenhum cartão de crédito ou qualquer documento do século XX. O que ele tem é extraordinário. Moedas nos bolsos. Todas do final do século XIX. Moedas que não estão em circulação há décadas. Uma carta. Endereçada a um endereço na cidade. Mas com um carimbo postal de 1876. Um cartão de visita. De uma cervejaria que faliu em 1890. E um cartão de identificação indicando que ele nasceu em 1846. Se isso fosse verdade, ele teria 104 anos em 1950. Mas o corpo parece ser de um homem na casa dos 30. Saudável. Vital. Sem sinais de envelhecimento avançado. A polícia investiga. Eles pesquisam registros históricos. E descobrem algo incrível. Em 1876, um homem chamado Rudolph Fentz foi dado como desaparecido. Ele saiu para passear uma noite e nunca mais voltou. A descrição corresponde perfeitamente. O nome é idêntico. Mas isso significaria que Rudolph desapareceu em 1876. E reapareceu em 1950. 74 anos depois. Sem ter envelhecido um único dia. Os investigadores tentam encontrar explicações racionais. Ele era um ator com roupas da época? Mas por que ele teria moedas genuínas da década de 1870? E como explicar a sua reação genuína de terror aos automóveis? Ele era um vigarista? Mas que vigarista precisa vestir roupas do século XIX, carregar objetos antigos genuínos e depois se atirar na frente de um táxi? Ele era alguém com uma doença mental que vivia como se fosse do século XIX? Possível. Mas isso não explica as moedas e documentos genuinamente antigos. E a sua reação foi muito específica. Ele não estava a agir como alguém fingindo ser do passado. Ele estava a agir como alguém genuinamente transportado de 1876 diretamente para 1950. Ele nunca tinha visto um carro antes. Literalmente. Não era atuação. Era terror genuíno. A teoria mais perturbadora. Rudolph Fentz saiu para dar um passeio em 1876. Ele atravessou um portal do tempo. Foi instantaneamente transportado 74 anos para o futuro. Para ele, foi apenas um passo. Num momento, ele estava nas ruas familiares de 1876. No momento seguinte, estava rodeado por máquinas barulhentas e edifícios incrivelmente altos. A sua mente não conseguiu processar isso. Ele entrou em pânico total. E morreu pouco depois, atropelado por uma máquina que nem sabia que existia. O caso de Rudolph Fentz foi analisado e reanalisado durante décadas. Alguns investigadores afirmam que é uma lenda urbana. Que nunca aconteceu realmente. Mas há registros policiais. Há documentação do acidente. Há fotografias do corpo. E, mais importante, há o relatório de pessoa desaparecida de 1876. Um homem chamado Rudolph Fentz que saiu de casa e nunca mais voltou. 74 anos depois, um homem com o mesmo nome aparece na Times Square. Vestindo roupas de 1876. Carregando objetos de 1876. Morrendo de choque com o mundo moderno. Coincidência? Ou evidência de que o tempo não é tão estável quanto pensamos? Que existem momentos, lugares, onde você pode dar um passo e emergir em uma era completamente diferente. E se isso pode acontecer com Rudolph Fentz? Poderia acontecer com qualquer pessoa? Da próxima vez que você andar pela rua, pense nisso. E se o próximo passo que você der não o levar apenas a outro lugar, mas a outro tempo? Você estaria pronto para um mundo 74 anos no futuro? Ou morreria de choque, como Rudolph, incapaz de compreender a realidade impossível à sua volta? Até agora, abordamos 4 histórias. 4 casos de pessoas que desapareceram, apareceram ou viajaram no tempo de maneiras inexplicáveis. Um comboio inteiro a viajar 66 anos no tempo. Um professor cuja consciência salta 2000 anos à frente. Um agricultor que desaparece no ar. Um homem do século XIX que aparece em 1950. Mas as próximas 4 histórias são ainda mais estranhas. Mais documentadas. Mais impossíveis de explicar.
Vamos falar sobre um homem de 1958 que aparece em 2006 com fotografias para provar isso. Um físico genial que desaparece e reaparece sem envelhecer. Um homem que apaga sistematicamente toda a sua identidade. E um conde que viveu durante séculos sem nunca envelhecer. Está pronto para questionar tudo o que sabe sobre o tempo? Vamos continuar. História número 5, Sergei Ponomarenko, o fotógrafo de 1958. Ano de 2006. Kiev, Ucrânia. A polícia recebe uma chamada sobre um homem a agir de forma estranha nas ruas. Ele está a usar roupas antiquadas. Parece desorientado. Possivelmente perigoso ou mentalmente doente. Os agentes chegam e encontram um jovem de cerca de 25 anos. Vestido com roupas que parecem ser da década de 1950. Um casaco antiquado. Calças de estilo retro. E ele está completamente confuso. Olhando em volta como se não reconhecesse nada. Os agentes tentam falar com ele. Perguntam o seu nome. Sergei Ponomarenko, responde ele com um antigo sotaque ucraniano. Onde estou? O que é tudo isto? Ele aponta para os carros modernos. Os edifícios. Os letreiros elétricos. Os agentes, pensando que ele tem algum tipo de problema mental, levam-no para a esquadra. Durante o interrogatório, Sergei insiste em algo impossível. Eu venho do ano de 1958. Estava a passear por Kiev com a minha namorada Valentina. Queria tirar uma foto dela. Peguei na minha máquina fotográfica. E então tudo mudou. Os edifícios estavam diferentes. As pessoas vestiam-se de forma diferente. Em que ano estamos? 2006, respondem os agentes. Sergei empalidece. Começa a hiperventilar. Isto é impossível. Deve ser um pesadelo. Os agentes examinam os seus pertences. E encontram algo fascinante. Uma câmara. Uma câmara Leica genuína da década de 1950. Antiga. Bem conservada. Com um rolo de filme ainda dentro. A polícia decide revelar o rolo. Só para ver o que tem nele. E o que encontram deixa-os completamente pasmos. As fotografias mostram Kiev na década de 1950. Edifícios que já não existem. Ruas que foram remodeladas. Pessoas vestidas com a moda daquela época. Mas o mais chocante, uma das fotos mostra um objeto no céu. Um objeto brilhante. Prateado. De forma estranha. Um OVNI. Claramente visível. Não está desfocado. Não é ambíguo. Um objeto estruturado a flutuar acima de Kiev na década de 1950. Os investigadores ficam perplexos. A câmara é genuína. Da década de 1950. O filme também. Tecnologia antiga que não é fabricada há décadas. E as fotos são genuínas. Não foram editadas digitalmente. Em 2006, a edição digital já era comum, mas estas fotos são puramente analógicas. Então, eles decidem investigar mais a fundo. Eles pesquisam arquivos históricos. Houve um Sergei Ponomarenko dado como desaparecido em 1958? E eles encontram algo incrível. Nos arquivos da polícia de Kiev de 1958, há um relatório de pessoa desaparecida. Um jovem chamado Sergei Ponomarenko. 25 anos. Ele desapareceu enquanto caminhava com a sua namorada Valentina. A descrição bate perfeitamente. O nome é idêntico. As datas batem. Sergei Ponomarenko desapareceu em 1958. E reapareceu, sem ter envelhecido, em 2006. 48 anos depois. Os investigadores tentam localizar Valentina. A namorada que Sergei mencionou. Eles encontram-na. Ela é agora uma mulher idosa. Na casa dos 70. Vive em Kiev. Mostram-lhe fotos de Sergei de 2006. E ela desaba. A chorar. É ele. É o meu Sergei. Mas, como? Ele desapareceu há quase 50 anos. Pensei que estivesse morto. Por que é que ele não envelheceu? Valentina confirma os detalhes. Estavam a caminhar juntos naquele dia. Sergei queria tirar uma foto. Ele levantou a sua câmara Leica. E então ele simplesmente desapareceu. Bem diante dos olhos dela. Como se tivesse evaporado. Ela comunicou o desaparecimento à polícia. Eles procuraram por semanas. Nunca o encontraram. E, eventualmente, Valentina seguiu em frente com a sua vida. Casou-se com outro homem. Teve filhos. Envelheceu. Enquanto Sergei, de alguma forma, ficou congelado no tempo. Ou saltou através dele. Sergei é avaliado clinicamente. Exames completos. Análises ao sangue. Tudo. Fisicamente, ele é um homem de 25 anos. Saudável. Normal. Sem sinais de envelhecimento acelerado ou desacelerado. É como se ele realmente tivesse 25 anos. Como se os últimos 48 anos simplesmente não tivessem acontecido para ele. Psicologicamente, ele está traumatizado. Incapaz de aceitar que perdeu quase 50 anos. Que todos que ele conhecia envelheceram, enquanto ele não. E então, tão misteriosamente quanto apareceu. Sergei desaparece novamente. Uma noite, ele simplesmente sai do seu quarto vigiado. Sem arrombar fechaduras. Sem sinais de fuga. Ele simplesmente desaparece. As câmaras de segurança não capturam nada útil. No momento ele está no seu quarto. No momento seguinte, o quarto está vazio.
Ele nunca mais foi encontrado. Ele voltou para 1958? Foi levado para outro tempo? Quem sabe? Mas as fotos permanecem. Provas físicas de que algo impossível aconteceu. Fotos tiradas na década de 1950. Com uma câmara da década de 1950. Por um homem que desapareceu em 1958 e reapareceu, inalterado, em 2006. E aquele OVNI na foto. Tem alguma coisa a ver com tudo isto? Sergei foi abduzido por alguma coisa? Congelado no tempo por 48 anos? E depois voltou ao mundo como se o tempo não tivesse passado? Ou ele atravessou um portal natural? Um ponto em Kiev onde 1958 e 2006 se conectam brevemente? Nunca saberemos ao certo. Porque Sergei desapareceu novamente. Levando as respostas com ele. Deixando apenas as fotos. E o testemunho de uma mulher idosa que reconheceu o amor da sua juventude, ainda jovem, ainda com 25 anos, enquanto ela envelhecera para 70. História número 6. Héctor Majorana, o físico que desafiou o tempo. O Mediterrâneo, entre a Sicília e a Península Italiana. Héctor Majorana é um físico. Não um físico comum. Ele é considerado uma das mentes mais brilhantes da sua geração. Trabalhou com Enrico Fermi. Contribuiu para os primórdios da física nuclear. Aos 32 anos, já tinha feito descobertas que mudariam a ciência. E alguns sussurram que ele estava a trabalhar em algo ainda mais extraordinário. Algo que poderia mudar as leis do tempo e do espaço. Em 25 de março de 1938, Héctor embarca numa balsa em Palermo, na Sicília. Ele está a viajar para Nápoles, no continente. É uma viagem curta. Rotineira. Milhares de pessoas fazem-na regularmente. A balsa chega a Nápoles. Os passageiros desembarcam. Mas Héctor Majorana não está entre eles. Ele não saiu do barco. E ninguém o viu saltar ou cair no mar. Ele simplesmente desapareceu. As autoridades investigam minuciosamente. Revistam o navio. Interrogam a tripulação e os passageiros. Vasculham o mar. Não encontram nenhum corpo. Não encontram nenhum vestígio. Héctor Majorana desapareceu sem explicação. A sua família está devastada. A comunidade científica está chocada. Como é que um gênio brilhante pode simplesmente desaparecer? Várias teorias são propostas. Suicídio? Héctor tinha mostrado sinais de depressão. Mas não deixou nenhum bilhete. E o seu corpo nunca foi encontrado. Assassinato? Alguns sugerem que ele sabia demais. Que estava a trabalhar em algo perigoso. Que foi silenciado. Mas por quem? E como é que o tiraram do navio sem serem vistos? Desaparecimento voluntário? Talvez ele tenha decidido começar uma nova vida. Sob uma nova identidade. Para escapar das pressões da fama científica. O caso esfria. Eventualmente, é arquivado. Héctor Majorana se torna mais um mistério histórico não resolvido. Até 1955. 17 anos depois. Um fotógrafo na Argentina tira uma foto em uma rua de Buenos Aires. Uma foto casual da multidão. E quando a foto é revelada e examinada, alguém nota algo extraordinário. Há um homem na foto. Ao fundo. E ele é idêntico a Héctor Majorana. Não semelhante. Idêntico. A mesma estrutura facial. As mesmas características distintivas. Tudo coincide. Mas aqui está a parte impossível. 17 anos se passaram desde que Héctor desapareceu. Se ele estivesse vivo, teria 49 anos em 1955. O homem na foto parece exatamente como Héctor em 1938. Com 32 anos. Sem envelhecer um único dia. A foto é analisada por especialistas. Não é uma montagem. É uma fotografia genuína tirada em 1955. E o homem nela realmente se parece incrivelmente com Majorana. As chances de ser outra pessoa com características faciais idênticas são astronomicamente baixas. Então, o que aconteceu? Teoria número 1. Era outra pessoa muito parecida com Majorana. Simples. Racional. Mas extraordinariamente improvável, dadas as características distintivas de Héctor. Teoria número 2. Héctor fingiu a sua morte e mudou-se para a Argentina. E, de alguma forma, através de cirurgia plástica ou tratamentos médicos avançados, conseguiu não envelhecer durante 17 anos. Mas, em 1955, tais tratamentos não existiam. Não havia maneira de parar o envelhecimento. Teoria número 3. Héctor construiu uma máquina do tempo. A mais fascinante. Físicos próximos a Héctor sugeriram que ele estava a trabalhar em algo revolucionário antes de seu desaparecimento. Algo que envolvia a manipulação do espaço-tempo. Teorias que iam muito além da física convencional de sua época. E se ele conseguiu fazê-la funcionar? E se ele construiu um dispositivo que lhe permitiu viajar no tempo? Ele poderia ter saltado de 1938 para 1955 instantaneamente. Sem passar pelos 17 anos entre os 2 anos. É por isso que ele não envelheceu. E talvez ele tenha escolhido a Argentina porque sabia, através das suas viagens no tempo, que seria um bom lugar para se esconder. Teoria número 4. Ele foi transportado involuntariamente. Talvez ele não tenha construído uma máquina do tempo intencionalmente. Talvez as suas experiências tenham aberto um portal acidental.
No navio, em algum momento entre Palermo e Nápoles, Ettore atravessou esse portal. Ele foi transportado 17 anos para o futuro. Para Buenos Aires. Sem saber como ou porquê. Ele viveu o resto da sua vida lá, tentando entender o que tinha acontecido com ele. Tentando reconstruir as suas experiências. Tentando encontrar o caminho de volta. Mas ele nunca conseguiu. Ettore Majorana nunca foi oficialmente encontrado. A foto de 1955 é a única pista potencial. Mas levanta mais perguntas do que respostas. Porque se era realmente Ettore, por que não envelheceu? Como chegou à Argentina? E para onde foi depois de 1955? Alguns investigadores acreditam que pode ter havido mais avistamentos. Mais fotos. Mas nunca foram publicadas ou devidamente investigadas. Talvez Ettore Majorana ainda esteja por aí. Saltando através do tempo. Aparecendo brevemente em diferentes épocas. Sempre jovem. Sempre o mesmo. Um viajante do tempo preso. Incapaz de envelhecer. Incapaz de permanecer num único tempo. Condenado a vaguear por séculos. Um gênio que descobriu o segredo do tempo e ficou preso nele para sempre. História número 7. Peter Bergman, o homem que nunca existiu. Julho de 2009. Sligo, Irlanda. Um homem chega ao Sligo City Hotel. Ele faz o check-in com o nome Peter Bergman. Idade aparente, 50 e poucos anos. Bem vestido. Educado. Fala inglês com um leve sotaque estrangeiro, possivelmente alemão ou escandinavo. Nada particularmente notável. Apenas mais um viajante a negócios. Exceto que Peter Bergman está a fazer algo muito estranho. Algo metódico. Algo deliberado. Ele está a apagar a sua identidade. Nos dias seguintes, ele é visto a andar por Sligo. Realizando ações específicas. Ele compra roupas novas. E depois corta meticulosamente todas as etiquetas. Marcas do fabricante. Números de série. Qualquer coisa que possa indicar onde foi comprado. Ele descarta os seus pertences anteriores. Um por um. Em diferentes caixotes do lixo pela cidade. Separadamente. Como se não quisesse que nada pudesse ser rastreado até ele. Ele usa apenas dinheiro. Nunca cartões de crédito. Nunca nada que deixe um rastro digital. É como se estivesse a preparar-se para algo. Apagando sistematicamente qualquer evidência de quem ele era ou de onde veio. Em 16 de julho, Peter Bergman é encontrado morto no seu quarto de hotel. Causa da morte, aparentemente suicídio por envenenamento. Mas ele não deixou nenhum bilhete. A polícia irlandesa inicia uma investigação de rotina. Tentando identificar o homem e contactar a sua família. E é aqui que tudo se torna impossível. Não conseguem encontrar nenhuma informação sobre ele. As suas impressões digitais não correspondem a nenhuma base de dados. Irlandesa. Europeia. Interpol. FBI. Nada. O seu ADN não corresponde a nada. Nenhum registro médico. Nenhum caso criminal anterior. Não tem passaporte. Não tem identificação. Não tem documentos que comprovem quem ele é. As roupas que vestia não têm etiquetas. As etiquetas foram removidas. Os seus pertences no quarto do hotel são mínimos. E tudo foi limpo de qualquer informação identificável. É como se este homem nunca tivesse existido oficialmente. Os investigadores intensificam os seus esforços. Publicam a sua foto. Pedem ajuda ao público para identificá-lo. Ninguém o reconhece. Ninguém relata o desaparecimento de um familiar ou amigo que corresponda à sua descrição. Peritos forenses examinam o corpo. Procuram por características únicas. Cicatrizes. Tatuagens. Tratamentos dentários que possam ser rastreados. Descobrem que ele fez tratamentos dentários. Mas o estilo não corresponde às práticas dentárias de nenhum país específico. É como se ele tivesse recebido cuidados dentários em vários lugares ao redor do mundo. Ou em nenhum lugar reconhecível. Linguistas analisam gravações da sua voz feitas pela equipe do hotel. Tentando identificar o seu sotaque com precisão. Dizem que ele parece falar várias línguas. Que o seu inglês tem influências do alemão, do escandinavo e, possivelmente, do eslavo. Mas misturadas de uma forma invulgar. Como se tivesse aprendido línguas de várias fontes não tradicionais. O caso fica conhecido como Peter Bergman, embora agora saibamos que esse provavelmente não era o seu nome verdadeiro. E permanece por resolver. Completamente por resolver. Ninguém sabe quem ele era. De onde ele veio. Porque estava na Irlanda. Porque apagou tão meticulosamente a sua identidade. Ou porque morreu. Mas há teorias. Teorias muito estranhas. Teoria número 1. Ele era um espião. Trabalhava para uma agência de inteligência. A sua missão deu errado. Ele decidiu tirar a própria vida antes de ser capturado. Apagou a sua identidade para proteger a sua operação e os seus contactos. Possível. Mas mesmo os espiões têm impressões digitais e ADN registados. Este homem não tinha nada. Em nenhuma base de dados do mundo. Teoria número 2. Ele era alguém no programa de proteção a testemunhas. Ele tinha testemunhado contra criminosos perigosos. Foi colocado sob proteção. Mas foi encontrado. E decidiu suicidar-se antes que o matassem. Também possível. Mas os programas de proteção mantêm registros. Alguém deveria ter sido capaz de o identificar.
Teoria número 3. Ele era um viajante do tempo. A mais estranha. Mas, curiosamente, a que melhor explica todas as anomalias. Peter Bergman veio do futuro. Ou de uma linha temporal alternativa. Na sua realidade, as bases de dados e os registros são diferentes. É por isso que as suas impressões digitais e o seu ADN não correspondem a nada nos nossos sistemas. Ele veio ao nosso tempo com uma missão específica. Observar. Documentar. Ou talvez tentar mudar alguma coisa. Mas algo correu mal. Ou ele completou a sua missão e decidiu que não podia ou não queria voltar. Ele apagou sistematicamente qualquer evidência da sua presença. Porque sabia que, se alguém olhasse com muita atenção, notaria anomalias. Coisas que não se encaixam na nossa realidade. E então, tendo completado o que veio fazer, ou tendo falhado, ele decidiu acabar com a sua vida no nosso tempo. Teoria número 4. Ele era de uma dimensão paralela. Semelhante à teoria do viajante do tempo, mas diferente. Peter cruzou de uma realidade alternativa. Um mundo muito semelhante ao nosso, mas com diferenças subtis. Nessa realidade, talvez ele nunca tivesse nascido. Ou tivesse nascido com uma identidade diferente. Ou os registros fossem mantidos de forma diferente. Ele cruzou para a nossa dimensão acidentalmente. Ou intencionalmente. E ficou preso. Ele tentou apagar qualquer evidência de que não pertencia ao nosso mundo. Porque se as autoridades descobrissem que ele era literalmente de outra dimensão, o que fariam com ele? O corpo de Peter Bergman acabou por ser enterrado na Irlanda. Numa sepultura sem identificação. Porque ninguém sabia o seu nome verdadeiro. O seu caso continua nos arquivos ativos. As autoridades irlandesas ainda estão à procura de informações. Ainda na esperança de que alguém, em algum lugar, possa identificá-lo. Mas mais de uma década se passou. E ninguém se apresentou. Ninguém o reivindicou. Ninguém forneceu respostas. É como se esse homem nunca tivesse realmente existido no nosso mundo. E talvez, de alguma forma distorcida. Era exatamente isso que ele era. Um visitante de outro tempo. Outra realidade. Que caminhou brevemente no nosso mundo. E depois partiu. Deixando apenas um mistério impenetrável. História número 8. O Conde de Saint-Germain, o Imortal. Agora, para a nossa última história, vamos viajar até ao século XVIII. Aos salões da aristocracia europeia. Onde um homem misterioso cativava reis e nobres com o seu conhecimento impossível e aparência eternamente jovem. Ele chamava-se Conde de Saint-Germain. Ninguém sabia realmente de onde ele vinha. Alguns diziam que era da Transilvânia. Outros diziam que era de Portugal. Outros afirmavam que ele era de uma linhagem real secreta. Mas todos concordavam numa coisa: ele era extraordinário. Ele falava dezenas de línguas fluentemente. Francês, alemão, inglês, italiano, espanhol, russo, sânscrito, chinês. Ele era um músico virtuoso, compositor, pintor. Ele era químico, alquimista, filósofo. E afirmava ter centenas de anos. O conde aparecia nas cortes reais da Europa. Em França. Na Alemanha. Na Rússia. Sempre bem vestido. Sempre eloquente. Sempre com um conhecimento enciclopédico. E havia algo ainda mais estranho. Falava de acontecimentos históricos como se tivesse estado presente. Descrevia a corte do rei Francisco I de França no século XVI com detalhes íntimos. Como se tivesse jantado lá pessoalmente. Falava de Cleópatra como se a tivesse conhecido. Da construção das pirâmides como se estivesse presente. No início, as pessoas pensavam que ele era apenas um contador de histórias talentoso. Alguém que tinha lido muito e conseguia dar vida às histórias. Mas depois repararam em algo perturbador. Os detalhes que ele fornecia não constavam nos livros de história. Eram detalhes íntimos. Pessoais. Coisas que só alguém que estivesse realmente lá poderia saber. Conversas privadas. Piadas internas. Detalhes arquitetônicos de salas que tinham sido demolidas séculos atrás. E a sua aparência. Pessoas que o tinham conhecido quando eram jovens voltavam a encontrá-lo décadas depois. E juravam que ele não tinha envelhecido um único dia. A Condessa de Gergy conheceu o conde em 1710. 50 anos depois, em 1760, ela o viu novamente. E jurou que ele estava exatamente igual. Como se o tempo não tivesse efeito sobre ele. O conde afirmava abertamente possuir o segredo da imortalidade. Ele dizia ter descoberto o elixir da vida. Uma substância alquímica que impedia o envelhecimento. Alguns consideravam-no um charlatão. Mas outros, especialmente aqueles que o conheciam pessoalmente, não tinham tanta certeza. Porque o conde também era incrivelmente rico. E ninguém sabia de onde vinha a sua fortuna. Ele possuía joias espetaculares. Diamantes do tamanho de ovos. Rubis perfeitos. Esmeraldas impecáveis. Quando questionado sobre onde tinha conseguido essas joias, ele respondia com um sorriso: tive muito tempo para colecionar. Em 1784, o conde de Saint-Germain supostamente morreu na Alemanha. A sua morte foi oficialmente registada. Mas eis o estranho, depois de 1784, ele foi visto repetidamente. Em 1785, foi visto em França. A conversar com Maria Antonieta. A avisá-la sobre a revolução que se aproximava.
Em 1789, foi visto em Veneza. A assistir a um concerto. Na década de 1820, ele foi visto em Viena. No século XIX, ele foi visto na Índia. No século XX, várias pessoas afirmaram tê-lo conhecido. Sempre com a mesma descrição. Sempre com a mesma aparência. Então, quem ou o que era o Conde de Saint-Germain? Teoria número 1. Ele era um vigarista extremamente talentoso. Um homem que fingia ser imortal para impressionar a aristocracia. Que estudava história obsessivamente para poder fingir que tinha estado lá. E quando ele morreu, outros vigaristas assumiram a sua identidade. Perpetuando a lenda. Possível. Mas isso não explica o conhecimento incrivelmente detalhado. Ou as várias testemunhas credíveis que juraram que ele não envelhecia. Teoria número 2. Ele era realmente imortal. Através da alquimia, magia ou ciência avançada que não compreendemos, ele encontrou uma maneira de parar de envelhecer. Viveu durante séculos. Acumulando conhecimento, riqueza, experiências. E periodicamente morria oficialmente para poder reinventar-se com uma nova identidade. Evitando suspeitas sobre a sua longevidade. Teoria número 3. Ele era um viajante do tempo. Não imortal. Apenas alguém do futuro visitando diferentes épocas do passado. É por isso que ele sabia tanto sobre história. Porque já a tinha estudado no futuro. E é por isso que não envelhecia entre as aparições. Porque, para ele, os anos entre as aparições eram apenas dias ou semanas na sua própria linha temporal. Viajou de 1710 a 1760, a 1800 e além. Mas, da sua perspectiva pessoal, talvez apenas alguns meses tivessem passado. Teoria número 4. Ele era de uma civilização avançada. Extraterrestre. Ou de uma civilização humana secreta com tecnologia altamente avançada. Observando e ocasionalmente interagindo com a sociedade europeia. Partilhando conhecimento seletivamente. Guiando sutilmente o desenvolvimento humano. A sua imortalidade era simplesmente tecnologia médica avançada que ainda não temos. O mistério do Conde de Saint-Germain nunca foi resolvido. E provavelmente nunca será. Porque se ele realmente era o que afirmava ser, um ser imortal ou um viajante do tempo, ele ainda poderia estar por aí. Neste momento. Em 2026. Talvez com um nome diferente. Uma identidade diferente. Mas a mesma pessoa. Observando. Esperando. Vivendo séculos enquanto nós vivemos anos. E se você o encontrasse, saberia? Ou apenas pensaria que ele era uma pessoa invulgarmente conhecedora? Invulgarmente bem preservada para a sua idade? Porque é isso que acontece com os viajantes no tempo e os imortais. Eles podem estar em qualquer lugar. Podem ser qualquer pessoa. E nunca se saberia. Até ser tarde demais. Conclusão final. 8 histórias. 8 casos que desafiam a nossa compreensão do tempo. Um comboio a viajar 66 anos para trás. Uma consciência a saltar para 3906. Um homem que desaparece no ar. Um viajante do século XIX atropelado na Times Square. Um fotógrafo de 1958 em 2006. Um físico que não envelhece. Um homem que nunca existiu. E um conto que vive há séculos. Cada história, individualmente, poderia ser descartada. Explicada com ceticismo. Mas juntas, elas formam um padrão. Um padrão que sugere que o tempo não é o que pensamos que é. Que não é uma simples flecha do passado para o futuro. Mas algo mais complexo. Mais fluido. Mais vulnerável. Existem fissuras no tempo. Portais. Anomalias. Lugares e momentos onde você pode passar e emergir em outra era. Pessoas que atravessaram. Voluntariamente ou não. E ficaram presas fora do seu próprio tempo. Ou aprenderam a navegar por essas fendas. Tornando-se viajantes. Movendo-se entre eras como nos movemos entre salas. A ciência moderna está a começar a admitir que essas coisas podem ser possíveis. Que os buracos de minhoca existem teoricamente. Que o tempo pode se curvar. Talvez no futuro, olhemos para estas histórias não como mistérios, mas como os primeiros casos documentados de viagem natural no tempo. Ou talvez nunca compreendamos totalmente o que aconteceu a estas pessoas. Porque há limites para o que a mente humana pode compreender. E o tempo verdadeiro, pode estar além desses limites. Mas uma coisa é certa. O universo é muito mais estranho do que imaginamos. E o tempo é muito mais frágil do que acreditamos. Da próxima vez que caminhar pela rua, pense nisto. E se o seu próximo passo o levasse não apenas a outro lugar, mas a outro tempo? Estaria preparado? Ou acabaria como Rudolf Fentz, morrendo de choque num mundo que não reconhece? Como o comboio Zanetti, perdido 66 anos no passado? Como David Lang, preso noutra dimensão, gritando por ajuda que nunca chega? O tempo é implacável. Ele não espera. E nem sempre flui na direção que esperamos. Tenha cuidado por onde anda. E quando? Porque algumas portas, uma vez atravessadas, não podem ser reabertas. E algumas viagens não têm retorno. Qual dessas 8 histórias mais te impactou? Qual delas você acha mais provável de ser real? E se você pudesse viajar no tempo, você o faria, sabendo que poderia ficar preso? Deixe suas respostas nos comentários. E se estas histórias o deixaram a questionar a natureza do próprio tempo, curta e subscreva.
Porque há muitos mais mistérios à espera de serem revelados. Segredos do tempo. Verdades que desafiam a lógica. Casos que as autoridades preferem manter escondidos. E está na hora de eles virem à luz. Obrigado por se juntar a mim nesta viagem pelas fendas do tempo. Até ao próximo mistério. Se o tempo nos permitir, claro.